E o Atlas também está sendo a minha terceira família. E está sendo uma luzinha lá no fim do túnel, que eu achava que não era possível, que é possível, que não desista. Por mais é difícil. A gente passa por vários momentos que não é fácil, mas nunca desista dos seus sonhos e nunca se cala. Bem-vindos ao Atlas Lipcast, o ponto de encontro dos amigos do Lip. É exatamente aqui, no ponto de encontro dos amigos do Lip, que a gente fala sobre fenda labiopalatina de uma forma simples, descomplicada, para toda a gente poder entender e participar. Aqui no Atlas Lipcast nós fazemos, como vocês sabem, se não sabem, ficam agora a saber, todas as segundas-feiras, às 9h30, hora de Portugal, às 5h30 da tarde, hora do Brasil, nós vamos nos encontrar aqui para falar sobre fenda labiopalatina, esclarecer dúvidas, resolver aquela pedrinha no sapato que às vezes incomoda e que é desnecessário ficar tanto tempo à espera que a próxima consulta aconteça nos seus especialistas. Josineide, muito obrigado pela tua presença, pela tua participação. É uma grande alegria para o Atlas Lipcast te receber aqui. E eu queria começar para que as pessoas que nos ouçam, quer na nossa live, quer depois, porque essa gravação vai depois para o nosso canal do YouTube também. Eu queria que tu te apresentasses, em que local é que tu vives, em que cidade, em que região, em que país? Boa noite, né? Eu sou Josineide Santana, eu moro em Cabrobó, Pernambuco, sou indígena, moro na aldeia Trucá, né? E moro na região Nordeste. No Brasil. Tenho 31 anos. Muito bem. Tá me ouvindo? Perfeitamente. Josineide, quantas pessoas compõem, qual é a população da cidade onde a Josineide vive? Foi feito o censo, né, do IBGE o ano passado, tem no mínimo 34.503 habitantes. Com essa população, não é propriamente uma cidade muito pequena, é uma cidade até já com bastantes recursos, não é? Exatamente. Uhum. Josineide, tu nasceste com uma fenda labiopalatina ou uma fenda palatina, nesse caso, exclusivamente. Tu tens essa informação do tipo de fenda que tu tiveste, quando é que ela foi diagnosticada? Assim, doutor Rony, a minha fenda ela foi pós o meu nascimento, né? Eu nasci em um parto normal. Antigamente, aqui na aldeia, não tinha transporte para ir para o hospital, aí fazia o parto normal em casa. Aí minha mãe só veio a perceber, eu passei 3 dias sem conseguir me alimentar, né? Porém, ela não tinha orientação, ela não teve nenhum diagnóstico, que eu vinha premiada, que eu vinha, né, privilegiada com essa fenda. E aí ela só veio perceber durante 3 dias, porque ela não teve conhecimento, né, não teve informação que eu poderia ser amamentada, ela não teve, e eu não tinha sucção para sugar. E aí ela achou estranho. Ela dava a mama e eu não conseguia. Aí ela optou para mamadeira. Eu também não conseguia pela mamadeira. Aí nisso ela viu que não deu muito certo. Por quê? Eu me engasgava muito fácil, saía pelo nariz. E aí ela foi observar. Aí foi aí que ela veio ver que eu não tinha o céu da boca. Aí ela foi, me levou até o hospital, aqui do município de Cabrobó. Chegando lá, o médico falou para ela que não sabia o que era aquilo. Não tinha como orientar ela, não tinha nenhum conhecimento do que era aquilo. Ele simplesmente mandou ela vir para casa comigo. Aí nisso ela veio, né?
Aí, junto com meu pai, minha avó, aí elas perceberam, se me desse com a colherzinha, facilitava, Já eu não conseguia. engasgava, né? Aí foi aí a luz para ela, né? Consegui me alimentar pela colher. Certo. Perfeito. E nessa altura, o próprio hospital da região tinha recursos, vocês tinham algum suporte de tratamento dentro do próprio hospital da região, não? Doutor, eu acho que não, né? Principalmente na minha área, eu creio que não. Eu acho que até hoje não tem, né? É Certo. tanto que eu estou querendo, junto com a minha equipe de diagnóstica de Recife, né, fazer Hum, uma palestra com o pessoal da equipe da saúde indígena e da saúde do município. Porque até então, na minha cidade, eu não conheço ninguém com o mesmo problema que o meu. Na minha certo. área indígena também não, eu sou a única, né? A minha aldeia, elas são formadas por 25 aldeias. E nessa Uhum. 25, só eu sou a privilegiada, com muito orgulho. Muito bom. Josineide, tu tens uma característica, então, que é uma característica muito importante, eu acho super relevante isso para a nossa conversa, porque hoje, no século XXI, como é que é ser uma mulher índia e fissurada? Isso faz alguma diferença? O fato de ter a característica de ser de uma cultura, de uma etnia diferente, fez alguma diferença na tua vida? Para mim, não. Porque na minha formação, né, meus pais sempre foram conversando comigo. A base é a família. O apoio é a Uhum. família. E eles sempre me ensinaram que eu tinha que vencer, né, que eu não fosse escutar as conversinhas, as piadas, para que eu viesse ser a pessoa que eu sou hoje, a mulher que eu sou hoje. Ou seja, então, para mim, não diferenciei nada. Eu sou como qualquer outra mulher normal, faço qualquer serviço normal. E eu acho assim, o preconceito, ele vai muito da pessoa. Se eu não me Exatamente. aceito, primeiramente, né, como é que eu vou querer que a sociedade me aceita? Porque eu acho que tem que vir primeiro de mim, para depois eu ouvir palpite da sociedade. Eu acho que foi isso que fez eu sou hoje, né? Não me importo, não ligo e levo a minha vida. Muito bonito isso. É uma lição de vida, viu, Josineide? Isso que tu estás a dizer. Especialmente porque existem diferenças culturais, muitas vezes, em outras etnias, em outras culturas, em outras civilizações, que interferem com o comportamento das pessoas, e essas situações, de facto, sem a menor sombra de dúvida, são características que se somam e que poderiam perfeitamente ser uma desculpa, uma justificativa para uma outra abordagem tua em relação à questão da fenda labiopalatina, ou a questão de ser mulher, ou a questão de ser índia. Essa junção de coisas faz de ti um exemplo de força, uma verdadeira heroína das nossas histórias de encantar, que é o mundo da fenda labiopalatina. Eu acho isso absolutamente admirável. Como é que foi a tua infância como fissurada? A minha infância ela foi normal, como a infância de uma criança normal, não tinha nenhum, como é que eu posso falar? Não tinha nenhum limite, né? Ou seja, eu me dava com todo mundo, eu brincava com todo mundo. A única coisa que me diferenciava das outras crianças era principalmente no aniversário, que tinha aquelas bexigas, que se juntavam os primos, os colegas para a gente encher, e eu não conseguia. Mas esses meus colegas, minhas irmãs, sempre me ajudaram nisso. Ou seja, então, eu sempre fui uma pessoa totalmente inclusa à sociedade.
né? Não tive nenhum tipo de preconceito na minha infância, muito menos na minha adolescência e muito menos na minha fase adulta. Isso eu tirei de letra. Primeiramente a Deus e a minha família, né? É muito importante o apoio da família, né, Josineide? Com certeza. A família é um bastião absolutamente intransponível. Quando a família se une à volta dessas questões, o caminho fica mais fácil de trilhar, fica mais fácil de vencer os obstáculos. E depois, quando chegou na fase da adolescência, tirando essas tais festas de criança, aqui em Portugal a gente chama os balões, que não conseguia encher os balões, que são as bexigas aí no Nordeste do Brasil. Tirando essas festas e essas situações particulares da infância, como é que foi a tua adolescência? Na adolescência, geralmente, os jovens costumam ser um pouco mais cruéis em relação à diferença. Pelo menos era assim. Eu hoje noto que há uma mudança de atitude. Mas como é que foi a sua adolescência? A minha adolescência, ela foi como de uma de demais, né? A gente sempre teve aquela medo, principalmente quando a minha infância, eu estudei sempre na escola indígena, aí depois eu fui estudar na cidade. O medo da minha família era quando eu chegasse na cidade, porque na minha área de meu trabalho, do estudo, todo mundo me conhecia. Ou seja, então todo Isso. mundo já não tinha essa questão de maldade comigo. Aí o meu medo foi esse, de quando eu chegasse na cidade, eu tivesse essa rejeição por conta da minha fala. É tanto que da quinta série, eu lembro como hoje. Eu cheguei no primeiro dia de aula, que eu me sentei, passei acho que uns 4 meses sem falar com ninguém, com medo de Uhum. sofrer algum tipo de preconceito. Mas só que aí veio uma professora que foi um anjo na minha vida. Ela foi e veio a perguntar: ô Josi, por que você não pergunta, você não conversa? O que é que tem com você que eu posso ajudar você? Aí eu fui me abrir com ela. Eu falei: não, Pro, é porque eu tenho medo de falar, porque eu tenho esse problema e tal. Aí ela foi e disse: olha, deixa eu te falar uma coisa. Na vida, existem dois caminhos: o caminho bom e o caminho ruim. A gente escolhe o nosso caminho. Então, a partir do momento que você coloca um obstáculo na tua vida, ele vai ser sempre na tua vida. Mas a partir do momento que você tira ele, você vai seguir em frente. Então, isso foi um chacoalho, assim, sabe? É mesmo, então, eles vão ter que me aceitar da forma que eu sou. Então, eu não vou me Exato. prender, eu não vou me calar, entendeu? E eles vão ter que me aceitar, porque nem todo mundo é igual, nem o dedo da mão são iguais. Então eles vão ter que me aceitar de um jeito ou de outro. Aí nisso, graças a Deus, eu tenho uma facilidade muito de arrumar amizade, de conversar com o pessoal. E foi tranquilo para mim, sabe? Eu tirei de primeira graça a essa professora que me ajudou bastante. É lindo isso. E os professores aqui, fica a nossa gratidão, a nossa homenagem aos verdadeiros professores. Os verdadeiros professores ensinam muito mais do que a disciplina. São lições de vida que a gente aprende, fabulosas, muitas vezes, sem ter a noção. Muitas vezes estamos a ouvir uma lição de uma disciplina qualquer, e quando mais tarde nos percebemos, aprendemos uma lição de vida, e essa é uma dessas situações. Josineide, deixa eu te perguntar uma coisa. É Nós verdade. estamos falando, nós estamos falando já da sua adolescência. E então, pelo que eu percebi, embora eu já saiba a resposta, mas é importante que as pessoas também saibam, pelo que eu percebi, até essa altura, na adolescência, a Josineide ainda não tinha feito qualquer correção do palato, continuava com a fenda aberta nessa altura, certo? Ah, assim, a minha primeira correção foi em 2014. Até então,
Eu passei meus 22 anos por aí sem saber de nada, né? Eu sabia que tinha tratamento, mas não sabia para onde correr, para onde buscar esse tratamento. Aí foi aonde eu tive o conhecimento do computador, da internet, né? E eu vi que tinha o tratamento em Recife, que é a capital do meu estado, que fica da minha cidade para Recife, são 580 quilômetros. É bem distante. É longe. E a gente não tinha recursos financeiros, né, de fazer o tratamento particular, e a gente também não tinha conhecimento e tinha o tratamento. Aí foi aonde eu comecei pesquisando novamente aquela professora lá, meu anjo da guarda, me ajudou. E aí eu ia perguntando, doutora, e aí, teve alguma notícia? Teve algum resultado? Aí ela falou, Josi, eu achei um médico, e eu acho que ele vai ajudar você no seu caminho. Eu não sei se é o ideal. Aí eu falei, me dá o nome. Aí ela foi e me deu um otorrino, né? Aí nisso, para poder eu ir para esse otorrino, o médico da aldeia tinha que me dar o encaminhamento para poder eu chegar até a ele, né? Mas eu nunca desisti. Sempre fui correndo atrás até o dia Deus permitiu de colocar a equipe do CADEF na minha vida, né? Que são os meus médicos lá de Recife. Aí eu fui uma consulta em Petrolina. De lá de Petrolina, ele falou que não era lá. Me colocou para Serra Talhada. De Serra Talhada foi que me colocaram para Recife. Mas mesmo assim eu sempre persistiro, né? Não desisti em nenhum momento. Aí nisso, o médico foi, me deu um encaminhamento para eu ir para o IMIP, né? Que é onde eu faço meu tratamento lá no Recife. Aí fui para a equipe de diagnóstica. Chegando lá, eles me atenderam super bem, aquele maior amor, aquele carinho todo, né? Que vocês todos estão de parabéns, né? Quando eu falo só no geral. E nisso aí eu comecei o meu tratamento. Teve a primeira reunião, aí teve toda aquele estratégia, né? Aí ele falou, olha, Júlio, a gente vai fazer seu tratamento, mas vai depender 100% de você. Por quê? Não adianta eu fazer uma cirurgia e você não cumprir. Não adianta eu marcar um médico e você não comparecer. Tem que ter responsabilidade. Aí eu falei, doutor, é tudo isso que eu preciso na minha vida. Eu vivi 22 anos correndo atrás. Não é agora que eu vou parar. E aí eu comecei, fiz minha primeira cirurgia no final de 2014 para 2015. Foi a primeira, né, do fechamento da fenda palatina. Aí abriu uma fístula. Aí nessa fístulazinha, aí eu fiz novamente em 2018, o fechamento. Só que, então ela abriu novamente. Aí o médico está estudando para ver como é que a gente vai fazer essa correção. Certo. Mas daí, então, quando eu comecei meu tratamento até hoje, minha voz melhorou, ó, 100%. Que ótimo isso. É o sentimento que a Josineide tem e das pessoas que convivem contigo também. Com certeza. Josineide, a minha família cirurgias? Oi? Quantas cirurgias ao todo é que já fez? Quantas ao todo eu fiz cirurgia? Foram 2. 2 cirurgias. Muito bem. E a partir daí, quando fez a primeira cirurgia, em 2014, os médicos te deram toda aquela informação. Foi a primeira vez que teve propriamente informação, não é? Portanto, a partir daí, tendo informação, encaminharam-na certamente para a fonoterapia. Isso, quando é que começou? Exatamente. Nunca tinha feito fonoterapia antes, durante o período antes da cirurgia? Nem sonhava que existia esse profissional. Que coisa incrível. E na altura, lá quando o hospital te recebeu, também nem no hospital te deram essa informação. Os próprios profissionais não sabiam disso.
Aqui na minha cidade, não. Eles não tinham informação, não sabiam o que era. Aí o médico falou para minha mãe, foi Deus que fez assim, então não se mexe. Nossa. Isso para sua mãe deve ter tido um impacto. Com certeza, porque imagina aí, você com... Sou eu e mais duas irmãs minhas, né? Somos 3 ao total. E só eu ser a privilegiada, né, de tudo. E nesse decorrer do tempo, eu vivia muito doente. Eu peguei pneumonia, quase que eu morria por conta da pneumonia. Os médicos não sabiam o que era. Só que aí, agora eu fui estudar o causador da minha pneumonia. E é assim, devido à alimentação que a minha mãe me dava incorretamente, a metade entrava e a outra ia para o pulmão. E ela não sabia. Né? Aí ocorreu tudo isso no decorrer do caminho. Mas graças a Deus estou aqui. Exatamente. É importante essas lives e essas conversas, Josineide, para a gente poder esclarecer as pessoas sobre essas nuances e essas características do processo. Aquilo que a Josineide está a explicar, para que as pessoas que nos ouçam depois dessa live, ou que estejam a ouvir e não tenham compreendido tudo, a Josineide tem uma fenda do palato. Teve uma fenda do palato aberta durante toda a sua infância e adolescência. Só fez a correção na idade adulta. Portanto, o que acontecia é que a Josineide tinha algumas dificuldades com a alimentação. E ao fazer a deglutição, ao engolir certos alimentos, algumas dessas pequenos fragmentos ou de gotículas desses alimentos ficavam muito próximo da entrada da via aérea respiratória. E então, ao invés de ir para a via digestiva, ela acabava por fazer aquilo que os médicos chamam de microaspirações. Então, entrava resíduos de alimentos para a via aérea pulmonar. E isso provocava infecções recorrentes, por aquilo que a Josineide está a explicar. Ela tinha infecções com alguma regularidade e algumas delas foram bastante complicadas de tratar. Não é isso, Josineide? Com certeza. A última vez, a minha mãe disse que eu passei 4 meses internada no hospital, né? Só que aí o médico não sabia o que era, achava que era uma gripe normal, dava medicação e só. Aí até então chegou um médico pediatra, né? E aí ele foi pedir o raio-x dos pulmões e aí ele viu. A vida da minha mãe era mais no hospital do que em casa comigo. Meu pai tomava de conta das minhas irmãs. Aí teve um tempo do decorrer de tudo isso que a minha mãe não aguentou. Ela foi passar a responsabilidade para ele. Agora é tua vez. Eu não aguento mais. Tu que vai viver com ela no hospital. Só que falta de conhecimento, né? Somente falta de conhecimento. Porque se tivesse uma equipe diagnóstica para falar tudo que deveria ser feito, não tinha ocorrido isso, né? Josineide, eu acho que uma outra questão importante que ainda está acima dessa informação do hospital é a fenda labiopalatina sair da caixa, sair do aquário de quem vive dentro desse mundo e fazer com que as pessoas que não têm proximidade com a fenda labiopalatina saibam que ela existe. Porque, repara, Josineide, na tua casa são 3 irmãs, 3 meninas do gênero feminino. A probabilidade diz que 50% das chances numa gravidez é de ser menino ou menina. E, no entanto, na sua casa foram 3 meninas. Essa probabilidade prova que existe, apesar da probabilidade ser de 50%, a possibilidade de ser 100% de meninas existe. Assim como acontece também em relação à fenda labiopalatina. É preciso que as pessoas tenham a noção que em qualquer casa, em qualquer gestação, existe a possibilidade de aparecer uma fenda labiopalatina em qualquer momento. A probabilidade pode ser muito pequena, mas para quem tem a fenda labiopalatina, a probabilidade foi de 100%. No caso da Josineide, as irmãs não tiveram a fenda
e ela teve a fenda. Portanto, houve 3 gestações, só uma das 3 gestações é que surgiu a fenda. E em toda a comunidade à sua volta, ela era a única criança portadora dessa malformação congênita. Portanto, essa possibilidade é uma realidade e é muito importante que a gente faça passar a mensagem de que essa possibilidade existe, de que essa malformação existe e, principalmente, que tem tratamento. O tratamento é reabilitador e pode conferir, quanto mais cedo se faz a intervenção, o resultado da reabilitação é muito, muito mais promissor. E mesmo quando se consegue chegar de forma tardia, como é o caso hoje da Josineide, nós percebemos que a Josineide tem o discurso perfeitamente compreensível, a fala está perfeitamente adequada, ela já nos contou aqui que, apesar de tudo, ainda tem uma fístula para tentar fechar, mas toda a dinâmica que já conseguiu com o trabalho cirúrgico e o trabalho fonoterápico da terapia da fala, trouxeram esta maravilha de comunicação, essa pessoa tão querida, tão simpática e tão comunicativa, que nós estamos aqui a ter a oportunidade de conversar com ela. Josineide, durante quanto tempo é que tu fazes a fonoterapia? É semanalmente? Como é que funciona o trabalho da fonoterapia para ti? São 3 vezes por semana, né? Aí, por conta da pandemia, aí foi estendida 1 vez por semana, que é online. Mas, assim, eu faço em casa todos os dias da semana. Isso é um detalhe muito importante, Josineide. Tu tens 3 sessões orientadas, mas o segredo do sucesso está na repetição. Quem leva à perfeição é a repetição. E essa é uma mensagem super importante. Eu queria que tu explicasses outra vez. Quantas vezes é que tu trabalhas por semana, Josineide? Eu trabalho todos os dias. Todos os dias. Pessoal, não há milagres. Para conseguir aquilo que a Josineide conseguiu é trabalho. Não há sucesso sem trabalho. Ela começou tarde e, no entanto, fala maravilhosamente bem, como vocês podem perceber. Por quê? Porque ela é determinada e é consistente no seu trabalho. Isso é muito importante. Josineide, e o que é que a fonoterapeuta te diz sobre o acompanhamento? Durante quanto tempo é que é suposto a Josineide continuar a fazer esse trabalho? Doutor, como a gente começou o tratamento da fono, tem mais ou menos acho que uns 4 anos por aí, e aí vai ter que refazer novamente, ela disse que a gente vai ficar fazendo. Aí não tem um tempo ainda determinado, né? Quando Muito vai bem. ser. Eu quero agradecer a minha prima, né, que está aqui na live, Andressa. Um abraço para ela. Que e bom. A minha família Obrigado, toda, Andressa. é a base. Obrigado, Andressa, por estar aí a apoiar a prima. A tua prima é uma das nossas heroínas. Maravilhoso isso. Josineide, sendo a única fissurada, e aquilo que você já nos deu de informação é que faltava informação, não havia informação. Só com a chegada da internet, mais tarde, é que vocês conseguiram perceber que havia qualquer coisa para descobrir. E o nosso objetivo, Atlas Lipcast, é exatamente fazer com que a informação chegue o mais longe possível e o mais adequadamente possível. Na altura em que tu estavas, então, nesse mar de solidão fissurado, o que eu te pergunto é, você sentiu alguma vez necessidade de conhecer alguém que tivesse os mesmos problemas ou de ter informação mais facilmente para entender o que é que se passava contigo? Com certeza. Porque a gente vive, observava, todo mundo era normal assim que eu falo, né? Todo mundo, menos eu sentia a necessidade de conhecer pessoas com a mesma problema, a mesma deficiência que eu, para estar colocando informação, e isso eu não tive. Já no meu tratamento lá em Recife, e aí eu ficava me perguntando
né? Às vezes me cobrava de mim mesmo. Eu acho que eu poderia fazer melhor, eu acho que eu poderia fazer assim, mas como era que eu ia fazer se eu não tinha um profissional para me apoiar, para me auxiliar, né? Eu sentia, assim, a necessidade de estar conversando com pessoas que tinham a mesma formação, uma formação que eu tinha, para a gente estar trocando conhecimento e figurinhas, né? Eu sempre vivi Isso. numa sociedade normal, só eu que era normal, mas nem por isso eu deixava de falar, né? Eu não me calava em momento nenhum, porque assim, eu já tive relatos de colegas, agora eu conheço já, então a gente já está bem turmado, que tem vergonha de falar, tem Certo. vergonha de se expressar. Ou seja, não tenha vergonha, não pode Claro. ter vergonha, a gente tem que se expressar. Porque a partir do momento que você se expressa, a sociedade vai entender qual é a sua necessidade, qual é o seu problema, para correr atrás, não é se calando, não é se trancando dentro do quarto para arrumar depressão, para tentar suicídio. Eu já teve casos, né, de colegas que já me falaram isso. Então, ou seja, a gente tem que falar. Se Deus permitiu, é porque é o propósito de Deus. Então, a gente tem que levantar a cabeça e seguir em frente, e não parar. Fabuloso. O Josineide, há um fissurado que é uma amizade que eu fiz através do mundo das fissuras, que diz o seguinte: quem nasceu com a boca aberta não pode ficar calado. Quero mandar um abraço para o meu amigo André, que é o progenitor dessa frase maravilhosa. É muito importante exatamente isso, que vocês falem e que a voz de vocês seja ouvida, porque por muito que nós, fissurados de coração, falemos, o peso da propriedade que vocês têm, a força da legitimidade que vocês têm para falar é completamente diferente. E é muito importante que as pessoas ouçam aquilo que vocês têm para dizer. E isso é muito válido, muito válido. Josineide, uma outra Sim. questão que eu gostaria de saber. Depois que você tomou consciência de que tinha malformação congênita, de que tinha uma fenda lábio-palatina e descobriu que havia informação disponível na internet, isso tornou, de alguma forma, a Josineide ávida por informação, ficou mais propensa a procurar informação sobre isso. Como é que foi encontrar a informação? Foi mais fácil depois? Ou ainda assim Foi. estava difícil? Assim, foi mais fácil, ao mesmo tempo difícil, porque eu tinha que me deslocar da minha cidade para outra cidade. E até então a gente não tinha recursos financeiros para a gente ir, né? Meu pai e minha mãe, eles não tinham recursos. Só que aí eu entreguei a Deus, entreguei nas mãos de Deus. E nisso eu sempre ia procurando. Né? Aí eu falava comigo mesmo, um dia eu chego lá. Um dia eu consigo. Um dia eu vou dar o meu próprio testemunho para as pessoas saberem que mesmo lá onde você acha que não tem ninguém, tem alguém lá, tem uma sementinha lá que possa estar falando para o mundo. E hoje eu estou aqui falando para o mundo. Tá? É um orgulho, Exatamente. sabe, muito grande. E o É um, conhecimento é muito bom. é um orgulho para nós ter você aqui, Josneide. E por falar em ter você aqui, deixa eu te perguntar o seguinte. Quando as pessoas hoje vão à internet fazer uma procura sobre fenda lábio-palatina, encontram dois tipos de informação, pelo menos a informação que é credível e a informação que é sensacionalista. É aquela informação que, na maior parte das vezes, está mais interessada em explorar o sentimento das pessoas do que propriamente em ajudar ou orientar. Nós temos pugnado, nós temos tentado fazer e produzir uma grande quantidade de conteúdo, de material informativo. Qual é a importância que tu vês nesse tipo de ação de produção de conteúdo sobre fenda lábio-palatina, estar disponível como a gente tem colocado no Atlas Lipcast? Qual é a importância disso para os fissurados?
Doutor Rony, a importância é muito grande, porque aí você tem um leque de conhecimento, né? Então você já vai ter uma noção para qual norte você vai seguir, né? A gente sabe que tem a internet, ela é um meio de comunicação bom e ruim para quem não sabe usar, infelizmente. Mas a partir do momento que você acha um anjo, que nem vocês, na vida da gente, as coisas ficam muito mais fáceis. A gente tem o conhecimento, a gente sabe onde buscar. Se eu tenho uma dúvida de alguma coisa, eu vou lá no Atlas e procuro, e eu sei onde eu encontrar. Né? Então é muito importante isso. Não só para mim, mas para os demais de pessoas que convivem com vocês virtualmente. Né? Porque para mim, eu ia imaginar que eu poderia estar conversando com vocês, tirando minhas dúvidas lá no Atlas. Eu nunca ia imaginar que eu poderia chegar até aqui onde eu estou hoje. E hoje eu sei onde buscar, né? Se eu tenho uma dúvida, eu vou lá, comunico com a minha equipe, se eles não me respondem na mesma hora, eu vou aí procurar aí no Atlas e procuro e ter uma resposta. Para mim, eu posso estar ajudando outras pessoas também. Né? Então, é muito importante. Muito bom, fico muito feliz por isso. Como é que a Josineide descobriu o Atlas Lipcast? Eu descobri através de Camila, né? Um abraço para Camila. Um beijo para ela. Numa live que ela estava fazendo, e eu participei contigo. Lembra? Lembro perfeitamente. Então, sim. Foi uma das primeiras lives que nós fizemos no Atlas Lipcast. Esse projeto foi criado, foi concebido para trazer exatamente essa informação, e nós estávamos a tatear ainda, a tentar entender, porque nós somos todos um pouco frutos da parte clínica, da vertente clínica da ciência, e não estávamos propriamente dentro dessa mídia social digital que foi criada. E, de certa forma, Josineide, a pandemia veio precipitar esse processo, obrigou-nos a abrir os olhos para a necessidade de ultrapassar fronteiras, de chegar mais longe. E o Atlas Lipcast foi criado exatamente para isso, para fazer exatamente esse tipo de ponte que a Josineide está colocando aí. Eu posso te dizer que é uma alegria enorme, porque eu hoje vejo o efeito que o Atlas vem fazendo em algumas pessoas. Há uma paraense, uma mãe de um bebê aí do Pará, que está a 1.600 quilômetros da capital. As distâncias do Brasil, as pessoas às vezes não têm essa noção. Ela está a 1.600 quilômetros de distância de Belém do Pará, que é a capital do estado dela. Ela tem um filhinho de 1 ano e 8 meses. E através do Atlas Lipcast, ela veio pedir ajuda, se a gente conseguir ajudá-la a operar o filhinho. E a gente está fazendo através da nossa netweaving, da nossa rede de contatos, exatamente a fazer com que ela chegue aos centros onde o filho dela pode ser ajudado. É para isso que a gente colocou o Atlas na internet, e é para isso que a gente vai seguir sempre tentando trazer para vocês essa quantidade de conteúdo sempre voltado para vocês, porque vocês são o sentido disso tudo. Sendo adulta e já tendo feito tantas procuras, tantas buscas pelo mundo da internet, provavelmente, tendo conversado com tantas pessoas, já sendo acompanhada por um hospital, o Atlas Lipcast, então, veio ainda acrescentar algum aprendizado para ti? Com certeza, o Atlas, para mim, foi como é que eu posso falar, um dicionário, né? Porque eu tinha conhecimento lá no hospital, né? Quando eu saía de lá, eu não tinha conhecimento, não tinha como eu tirar minhas dúvidas, né? Porque o senhor sabe que chegou o paciente, não sabe atender o paciente, se ele tem uma dúvida ou não, ele vai embora com aquela dúvida. Ele não pergunta, né? E isso me ajudou bastante.
né? Devido a morar muito longe, devido a morar numa aldeia, né? Que telefone não pega, graças à internet, né? Eu tenho esse privilégio de estar buscando e através do Atlas tirou muitas dúvidas, né? Que eu tinha, mas não tinha com quem tirar essas dúvidas. E tá me ajudando bastante, né? Sempre quando eu tenho uma duvidazinha, eu vou lá, dou uma olhadinha, pesquiso dali, pesquiso daqui e acho a resposta para tudo, né? Então é muito bom, é muito importante. E eu também salvo passando para os meus familiares também, é muito bom, acompanhe, assim, porque isso não ajuda só a gente como fissurado, ajuda também o pessoal em si, né? Para eles terem uma visão que a gente é igual do mesmo jeito. A gente tem as mesmas necessidades que uma pessoa normal tem. A gente tem os mesmos deveres ser cumprido. Não é porque eu nasci com uma fenda que eu vou ser indiferente, que aquela pessoa vai olhar para mim e fala, coitadinha, coitadinha dele, não de mim. É verdade. Para mim, é muito bom. Foi assim, um mar de rosas, né? Quando eu tenho uma duvidazinha, eu vou lá, pesquiso, vou também lá no Instagram da Camila também, né? A história de vida de Camila é muito bonita também. É verdade. E vou tirando as dúvidas por aí. Muito bem. Ô, Josineide, essa facilidade de acesso que agora existe para o Atlas Lipcast, é importante também chamar a atenção dos fissurados, dos pais dos fissurados, porque a primeira coisa que eu quero dizer é que não são poucas pessoas. Eu já vou explicar isso, porque é que não são poucas pessoas. Mas dizer a vocês fissurados, aos pais dos fissurados que nos ouvirem, sempre que surgir uma dúvida, sempre que tiverem alguma dificuldade, tomem nota. Escrevam num pedaço de papel, num guardanapo no restaurante, no telefone, no bloco de notas do telefone celular, onde quer que vocês possam, tomem nota, porque é a coisa mais normal, aquilo que a Josineide acabou de dizer. Vocês saem da consulta e viram a esquina e as dúvidas aparecem todas. Quando vocês querem lembrar na frente do médico, muitas vezes essas dúvidas não aparecem. Então, tomem nota. E quando chegarem à consulta, abram o bloquinho de notas e, doutor, olha, tem essas dúvidas. E se não for para o doutor, porque não se sentem à vontade, ou por qualquer outra razão, porque estejam com algum tipo de constrangimento, não percam a oportunidade. O Atlas Lipcast está aqui exatamente para vos orientar, desde o diagnóstico até a reabilitação final. O Atlas Lipcast foi feito para criar sorrisos abertos sem aberturas. E eu quero que vocês tenham toda a tranquilidade. Se não se sentirem à vontade para falar comigo, pelo fato de ser um médico, falem com o Lip. O Lip está sempre por aí a distribuir cenourinhas para toda a gente. Sejam os mais jovens, sejam os mais velhos, toda a gente pode falar diretamente com o Lip e ele vai levar as perguntas de vocês a cada uma das especialidades e trazer as respostas. Podem fazer isso através do endereço de e-mail atlaslipcast@atlaslipcast.com. Imagina que a gente vai gravar aqui uma cápsula do tempo para daqui a não sei quanto tempo alguém vai abrir esse vídeo, ouvir a Josineide e vai pensar assim, mas afinal de contas, o que é que eles estavam a falar? O que é o Atlas Lipcast? Para quem ainda não descobriu o Atlas Lipcast, que por acaso venha ouvir essa entrevista depois no YouTube ou noutra plataforma qualquer, o que é que pode dizer para esse fissurado em relação ao que o Atlas tem para lhe oferecer? Que nunca desista dos seus sonhos, corra atrás. Sempre tem uma luzinha lá no fim do túnel, quando você acha que não tem saída, sempre tem um anjinho da guarda lá te esperando, né? E para mim foi assim, né? A minha equipe foram minha segunda família e o Atlas também está sendo a minha terceira família. E está sendo uma luzinha lá no fim do túnel. Eu achava que não era possível, que é possível, que não desista. Por mais é difícil. A gente passa por vários momentos que não é fácil, mas nunca desista dos seus sonhos e nunca se cala.
né? Porque a gente tem a voz para falar, não para se calar. Vamos vestir a camisa, vamos nos aceitar. Porque a partir do momento que eu me aceito, aí o resto é o resto, né? A gente tem que se aceitar e se assumir. E primeiramente agradecer a Deus e a nossa família, porque a base de tudo é a família, né? O amor por tudo e ser grato a Deus por tudo, né? Agradecer a Deus por tudo, porque tudo é permissão de Deus. E não desista. Corram atrás. É difícil, a caminhada é longa, mas quando você pensar que não, você chega lá no seu objetivo final. Que lição de vida, que momento maravilhoso que nós vivemos aqui hoje. Quero agradecer a todas as pessoas que estiveram conosco aqui durante a nossa live e quero te agradecer especialmente, Josineide. É uma alegria enorme, como eu te disse, poder saber que um projeto Atlas Lipcast conseguiu atravessar o Atlântico. A Josineide sabe que eu, apesar de ter nascido no Brasil, sou naturalizado português, eu vivo em Portugal há 34 anos, vou fazer 35 anos de Portugal, e, na realidade, conseguir atravessar o mar com esse projeto é uma realização imensa, saber que vou ajudar e que estou a ajudar pessoas como o seu caso e como outros casos, como eu já citei aqui, é o grande sentido dessa missão que a gente estabeleceu, que vai cumprir e que vai levar adiante. Por isso, Josineide, a minha gratidão imensa, conta sempre conosco, não tenhas qualquer dificuldade em momento nenhum sozinha. Nós não podemos muitas vezes intervir diretamente, mas podemos sempre ter uma palavra e uma orientação, e quanto mais não seja, um momento de carinho e um ouvido para vos ouvir, para tentar ajudar a explicar aquilo que para vocês pode parecer uma montanha muito alta. Para mim também como é que eu posso falar? É um orgulho muito grande, né? De conhecer pessoas tão maravilhosas que vocês são, né? Que Deus possa vir abençoar a vida de vocês, né? Que vocês tirem o tempo de vocês para ajudar a gente, né? Então, isso não tem nada que pague, né? O conhecimento que vocês passam para a gente, né? Eu sou muito grata, eu oro muito a Deus pela vida de vocês, que Deus possa me abençoar cada dia mais, né? A gente está num momento difícil, essa pandemia, mas eu creio que em breve isso vai passar. E quem sabe um dia eu não estarei aí com você, conhecendo pessoalmente, né? Será muito bem-vinda, a nossa equipe vai ficar muito contente. O Lipe vai andar aqui aos saltinhos de certeza absoluta. Pois é, porque quando a gente tem um sonho, a gente corre atrás. Muito bem. Pessoal, eu acho que a nossa missão está cumprida. A Josineide já partilhou conosco aquilo que nós sabemos que era importante partilhar. Já conhecemos parte da história da Josineide. E agora eu vou me despedir de vocês. O nosso Atlas vai regressar na próxima segunda-feira. Um grande bem-aja. Josineide, até sempre. Um beijo no teu coração, menina. E continua a ser essa heroína, essa vitoriosa que tu és. E é um prazer contar com vocês. Pode contar comigo sempre. Eu estarei à disposição. Bem-aja, menina. Igualmente. Vem participar dessa comunidade? Atlas Lipcast, um projeto de informação feito à tua medida.